Padre, o que você diria para alguém que está discernindo a vocação? O que é vocação? A primeira coisa é perceber que a vocação é um chamado de Deus. E nesse processo de discernimento, a escuta de Deus, ela é fundamental. Porque cada um tem uma história específica, pessoal, com essa questão do chamado. Às vezes, um é uma passagem bíblica, outro é uma música, outro é um padre da comunidade, uma religiosa. Na verdade, as histórias vocacionais, quando a gente começa a ouvir o testemunho das pessoas, a gente começa a perceber que cada um tem uma história muito pessoal, é muito particular, porque o chamado tem isso. Ele é muito particular, porque é onde você vai se encontrando, onde você vai percebendo que é ali que Deus chama. Então sempre tem umas coisas que são muito características da pessoa. Então a situação, a família, e quando Deus ele quer, ele é insistente. Então você escuta, você sente, nada é muito subjetivo, é tudo muito objetivo. Mesmo que no princípio pareça ser estranho e cause uma estranheza, né? Poxa, você se vê mas eu padre, mas eu nessa vocação, mas Deus vai mostrando, vai criando situações e vai dando condições de te sustentar nesse chamado. E à primeira vista você diz, olha, eu não tenho condições, como eu vou assumir isso? Mas é uma grandeza muito grande, então é uma escolha. Então você pergunta, por que você quis ser padre? Você não sabe responder, porque na verdade não foi você que escolheu, foi ele que escolheu. E não é mérito seu. Se você vai na minha história, por exemplo, eu conheço tanta gente, tantos jovens, amigos, pessoas que seriam bem melhores do que eu, fariam bem melhor do que eu faço, do que eu fiz até hoje, mas Deus me escolheu. A vocação é um mistério. Padre, como a pessoa pode discernir bem a sua vocação? Uma vida de oração. Tem um livro do Padre Zezinho, que me ajudou muito na minha caminhada, que ele dizia assim, se você não sabe se você tem vocação, reze como se você tivesse. Então eu acho que é muito por aí. Não existe uma receita de bolo. Segue isso, segue aquilo, e no final vai dar certo. Até porque até a própria receita de bolo, às vezes você seguindo todos os ingredientes, o bolo não sai do jeito que a gente estava esperando. Então, não é uma receita de bolo. Acho que é uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida mergulhada na Eucaristia, na escuta da palavra, porque Deus chama. E quando chama, Ele é insistente, como eu disse. Ele vai dando sinais. Você vai identificando esses sinais, como foi na vida dos apóstolos, né? Jesus atravessou a vida daqueles homens e provocou naqueles homens um fascínio de fato ele fala como ninguém. Então, eu tenho que seguir esse homem. É um processo de sedução, né? É como Jeremias diz, Senhor, tu me seduziste e eu me deixei ser seduzido. Tu me venceste numa luta desigual, porque tu tinha muito mais amor do que eu. Porque é sempre assim, no início a gente resiste muito, a gente reluta muito, dependendo dos planos que você tem organizado na sua cabeça. No meu caso, que não foi uma vocação novinha, né? Tenho amigos que já entraram no seminário bem novos, uma vocação novinha. Então, mas no meu caso, que era uma vocação madura, já tinha trabalhado, tinha estudado, então houve muita resistência para entender que aquilo era chamado de Deus, que eu não invoquei que eu queria ser padre, mas era uma vocação. E é um chamado livre, e Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer. O bonito dessa escolha, não tem mérito nenhum nosso, né? Não tem nada, o mérito não é nosso, só porque eu tenho essa qualidade, porque eu tenho essa aptidão. Deus conhece quem Ele chama e chama de maneira muito, muito peculiar. Então, o segredo, se pudesse dizer que tem um segredo desse, uma vida mergulhada em oração, na Eucaristia e na escuta da palavra de Deus, porque é assim que Deus fala.